A gente tem separado esse tempo, o tempo de janeiro, pensando aqui sobre avivamento nos cultos todos, também na escola dominical. Na verdade, a ideia sobre avivamento que a gente quer discorrer, iniciando nesse tempo de janeiro assim, de uma forma abordando em todos os cultos, não se trata de um evento, um episódio, nem pessoal, nem comunitário, nem nacional, mas se trata sim de um entendimento de o que buscar. Já que a gente tem um provável ano em curso, um provável ano todo para viver, pelo menos é assim que a gente pensa, né? Ninguém aqui está pensando assim, talvez no final do mês eu morra. É provável que a gente esteja pensando assim, vou viver esse ano de novo, mais uma vez eu vou ter um ano para viver, e por isso tem alguns planos, alguns projetos, e aí é bom que a gente tenha balizas, maneiras da gente olhar para a vida, para a história, e pensar assim, o que fazer, onde pôr minha força, minha energia, a minha vitalidade. E na verdade, assim, à medida que a gente vai lendo as escrituras a respeito de avivamento, a gente vai descobrindo que só tem a ver com Deus, tem a ver com a pessoa de Deus que resolve habitar conosco, que resolve se manifestar ao nosso redor, mas também resolve se manifestar em nós. E esse é o maior advento de toda a história. Como é possível a gente pensar isso? Como é possível imaginar isso? Deus conosco, o Deus que resolveu participar da história e de uma maneira assim tão singular resolveu participar da minha história. Esse é o maior tesouro que a gente tem, a maior alegria da nossa vida. Deus estar conosco. Queria compartilhar um episódio que aconteceu na vida de Jesus, muito elucidativo a respeito do ministério de Jesus e a respeito do ministério do Espírito Santo. As duas pessoas da Trindade que habitam na terra. Jesus disse que nós, igreja, somos o corpo de Cristo e por isso Ele habita hoje na terra através da igreja. E a Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado sobre todo aquele que creu. E esse texto em especial fala dessas duas pessoas da Trindade, o Filho e o Santo Espírito, e o que eles fazem. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 7. João capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 37. A partir do versículo 37. O capítulo 7 de João todo, antes que a gente leia, para um entendimento talvez mais claro, o capítulo 7 todo reporta a uma semana específica, ou mais precisamente 8 dias na vida de Jesus. E se a gente ler com bastante atenção, a gente vai ver que desde o capítulo 5, mais precisamente no Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar assim uma forte tendência, um forte planejamento, um projeto de homens, especialmente autoridades judaicas, de matar Jesus. E o capítulo 7 naturalmente já está dentro dessa conjuntura. Por isso no capítulo 7, acredito que no versículo 2 já diz assim, olha, Jesus não queria ir para a Judéia, estava na Galileia, porque as pessoas queriam matá-lo. Ou seja, Jesus já está tomando decisões, vai ou não vai, participa ou não participa, por causa desse projeto, por causa desse momento. É um planejamento de autoridades de matar Jesus. E essa semana, esses 8 dias que são escritos aqui no Evangelho de João, no capítulo 7, é
a festa, uma das 3 festas que o povo judeu tinha sido inspirado por Deus para participar anualmente. No calendário, no nosso calendário, existem algumas festas que naturalmente são feriados. Temos o carnaval. E é uma tragédia isso, a gente pensar que o primeiro feriado nacional é uma festa celebrada à carne. Isso fala muito da cultura brasileira. Isso quer dizer assim que o brasileiro parece que começa o ano, pelo menos culturalmente, começa o ano buscando os prazeres da carne, a entrega à devassidão. Depois temos outras festas que são feriados também. Por exemplo, temos a Semana Santa, e aí tem a ver sim, tem a ver no nosso calendário, não na história do cristianismo, tem a ver ainda com o carnaval, tem a ver com a quaresma, com a purificação 40 dias depois da iniquidade que aconteceu lá no pecado, no carnaval. Depois a gente tem um outro feriado em junho, um feriado de santo, São João, pelo menos aqui no Nordeste, aqui em Pernambuco, na Paraíba, um feriado muito forte também. Então nós temos a independência do Brasil, talvez o Finados, a festa da padroeira e as festas nacionais, aquelas que paralisam, que tem um feriadão, algumas delas pelo menos, uma boa parte delas, tem a ver com essa espiritualidade brasileira. E qual a espiritualidade brasileira? É uma espiritualidade de descobrir que o homem habita entre o secular, o profano e o sagrado. É por isso que na tradição, essa tradição católica, cultural que temos, a pessoa vai à igreja e depois ela participa da quermesse. Porque na quermesse, no pátio da igreja, muitas vezes na cidade do interior, uma espécie de praça que tem na frente da igreja, ali está várias barraquinhas, som, música e uma diversão acontecendo, que é chamado culturalmente de a festa profana. E dentro da igreja, então, há o culto, uma celebração, indicando o motivo pelo qual a festa está acontecendo. E isso perpassa a nossa história, porque aí a gente vai entender culturalmente, como brasileiros que somos, que nós temos 2 esferas de vida, 2 campos de atividade. Quais são? A gente tem o sagrado, ou seja, as coisas que nós fazemos para Deus. Dentre as coisas que nós fazemos para Deus, nós fazemos o quê? Nós participamos do culto da igreja, nós elegemos algumas atividades da igreja às quais nós gostamos e queremos de alguma maneira participar. Então, eu vou participar daquela atividade, vou participar daquela outra. Ontem eu estava ouvindo uma pessoa daqui da igreja falando assim, é interessante que quando a gente chama a igreja para alguma coisa, quase sempre a gente vê aqueles mesmos personagens, aquelas mesmas pessoas participando. Por exemplo, ontem teve uma reunião de oração, estávamos com a sala cheia, a sala da Ada Limonda bastante cheia, mas quando a gente olhava assim, a maioria era rosto conhecido mesmo, das pessoas que são mais comuns dentro da igreja. E para essa tradição religiosa que a gente tem, essa tradição cultural, isso tem a ver com a nossa sacralidade. Então, participar do culto, ter um ministério na igreja, ter um evento que a gente vai fazer para o Senhor, ou mesmo quando a gente resolve fazer um grupo pequeno, ou então assim, em casa, na hora que a gente vai orar e ler a Bíblia, aí a gente vai chamar esses momentos de espirituais. É cultura. Isso não tem a ver com a Bíblia, não tem a ver com a tradição da Bíblia, não tem a ver com Deus, tem a ver com a interpretação de mundo que nós usamos. E nós usamos essa interpretação de que essas coisas que a gente faz, elas são para Deus. E muitas vezes a gente tem um certo rigor, um certo cuidado. Afinal de contas, se a gente está fazendo aquilo para Deus, não pode ser feito de qualquer modo. Então, por exemplo,
muitas vezes um culto público como esse, ele está numa atmosfera de várias percepções do tipo, se o pastor disser tal palavra, ou se no louvor acontecer algum equívoco, ou se não sei quem se levantar e falar alto, ou se um outro der um glória a Deus meio atravessado, há uma certa expectativa por parte de todos, como se esse momento sagrado, ele precisa ter reverência, ele precisa ser sacro, afinal de contas, é fora da vida profana. Na cultura brasileira, então, quando a gente vai para o trabalho, nós chamamos assim, trabalho secular. Porque aquele trabalho lá que você faz, não é para Deus, é para o século, é para o mundo. São as atividades odiernas. A nossa casa, as coisas que fazemos é secular. A vida marital é secular. Imagina pensar relação sexual como sendo sagrado. Relacionamentos como sendo sagrado. Que história é essa? Então a gente divide coisas religiosas como sendo coisas espirituais e coisas materiais ou coisas deste mundo como sendo coisas profanas, seculares. Agora eu quero perguntar para você se não é precisamente assim que você imagina a sua vida. Eu quero perguntar para você quanto de zelo, de reverência, de dedicação, de esmero você tem enquanto você está trabalhando no seu ofício, no estudo, nos seus relacionamentos interpessoais, o quanto a presença de Deus acompanha você lá fora, nas suas atividades odiernas. A sua casa é uma casa de oração, a sua casa é o lugar onde Deus habita, ou Deus habita nesse templo aqui, ou Deus habita só no ajuntamento de pessoas crentes ou pessoas cristãs. Como é que você imagina qual é a leitura que você faz da vida? Há esse zelo, esse aperto, essa expectativa na sua cabeça, no seu coração, uma expectativa espiritual, uma expectativa da presença de Deus, quando você está fazendo a atividade mais comum na quarta-feira, no meio da semana? Ou você distingue e diz assim, aqui é um mundo bruto, aqui fora da igreja, fora desses portões espirituais, é um mundo bruto, e é cada um por si, e se eu não me afirmar, e se eu não me garantir, eu vou terminar me quebrando, então eu vou botar para quebrar. Como você imagina? Você imagina o mundo de Deus, ou você imagina um mundo separado para Deus e o mundo dos homens? Como é que você faz a sua leitura? Porque dependendo de como você faz a sua leitura, Jesus está de alguma maneira setorizado para você. Ou seja, Jesus faz parte de uma parte, um setor da sua história, mas não faz parte da história. E é essencialmente isso que esse texto tem para tratar. Sobre Deus conosco, Deus Emmanuel, o Deus Espírito Santo, que está aqui com a bacia de lavar e com água pura para purificar. Mas purificar o quê? Os 8 dias. Não os 7, mas os 8. Abra a sua Bíblia, por favor, já abriu certamente. Em João 7, volte a abri-la. Nós vamos ler a partir do versículo 37, tá bom? A partir do versículo 37, João 7, a partir do versículo 37, diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e chamou a atenção para si
essa expressão no grego, exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até este momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. E outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz as Escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma espécie de dissensão entre o povo por causa de Jesus. E alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dá-se-á o caso de que também tu és da Galiléia? Examina e verás que da Galiléia não se levanta profeta. E aí, cada um foi para a sua casa. Vamos orar, irmãos. Pai, eu peço por misericórdia. Senhor, abre o entendimento, abre, Deus, o verbo aqui. Espírito, tu podes alcançar o que nenhuma voz, nem consciência, nem capacidade humana pode. Ó Espírito, eu te peço, se for do teu querer, vem, Senhor, e fala, arrebata-nos, toma-nos numa dimensão que a gente nunca provou, Senhor. Tu sabes o que precisamos. E isso tudo nós colocamos assim aos teus pés, como um clamor, como um pedido apenas, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Falei para vocês, é a festa dos tabernáculos. Eu tive a experiência de 2 vezes ir para Israel. A segunda vez que eu fui para Israel, era o período da festa dos tabernáculos. E é tão bonitinho de ver que até hoje eles celebram a festa dos tabernáculos. Obviamente a caravana que foi, ficou em hotéis maravilhosos, 4 estrelas, aquele negócio. Mas nesses hotéis, os judeus, eles deixam suas casas, e os hotéis já preparam no seu pátio uma espécie de cabana, várias cabaninhas, e os judeus deixam suas casas e vão se hospedar a família inteira nos hotéis, nas cabaninhas. 7 dias. O 8º dia é o último e o grande dia da festa. Eles fazem isso até hoje, porque segundo as Escrituras, especialmente lá em Levíticos 23, você vai encontrar dizendo assim: isso é estatuto perpétuo para todas as gerações, a fim de que se lembrem do período das peregrinações no deserto. Ou seja, Deus criou uma maneira assim de experimentar, de provar, de lembrar o que o povo tinha provado na grande libertação que ocorrera no Êxodo, quando Deus, com um braço forte, estendeu a sua mão sobre o Egito, e com todo o seu poder
ele se manifestou diante de Faraó e venceu todos os principados e potestades e todos os dominadores do Egito, e como grande e vitorioso, Jeová tomou para si o seu povo e o libertou com braço forte e o tirou do Egito. E eles peregrinaram durante 40 anos pela terra do deserto, a terra do Sinai. Aquela grande peregrinação, eles habitaram em tendas. A palavra tendas é usada várias vezes ao longo da Bíblia. E quando se fala ao período de vida de Jesus entre os homens, Deus faz questão pelo seu Espírito de usar a palavra tendas. Deus tabernaculou, Deus esteve em tendas conosco. O que a expressão é usada por Paulo quando ele escreve a respeito do assunto, dizendo que nós também temos um tabernáculo. E nosso corpo é um tabernáculo. Esse lugar, esse invólucro é um tabernáculo, é uma tenda onde o Espírito ou outro Espírito habita. Deus, durante o período do deserto, resolveu habitar com o seu povo. E pediu que fosse feito, com instruções claras e precisas, uma tenda no meio do arraial. Aquele acampamento todo organizado tinha no seu miolo, no seu centro, uma tenda principal maior, onde haviam 2 ambientes mais precisos e mais íntimos. Um lugar chamado Santo Lugar, onde os sacerdotes entravam. E um outro lugar mais separado por um véu grande, na verdade um véu tão grosso que mais parecia um muro. Esse ambiente mais íntimo ainda era chamado Santo dos Santos. E no Santo dos Santos havia a presença do Senhor. O tabernáculo estava ali. E em cima, no propiciatório, quando tinham 2 anjos com as suas asas sobre o tabernáculo, sobre a tampa do propiciatório, ali havia uma chama azul chamada Shekinah. A Shekinah representava a própria glória de Deus lá no céu. Era tão terrível aquele espetáculo, que o único homem na face da terra que podia entrar nesse lugar mais íntimo era o sumo sacerdote, e apenas uma única vez por ano. E precisamente ele fazia isso antes que ocorresse a festa dos tabernáculos. Entrava como o dia da expiação. Era quando aquele homem, representando todo o povo de Deus, depois de ele mesmo se purificar e fazer todo o ritual de purificação, ele se limpava de toda impureza por si mesmo e pelo pecado do povo todo. Então ele entrava no Santo dos Santos e ali ele oferecia um sacrifício ao Deus eterno. Esse espetáculo não era feito de qualquer maneira, porque o sumo sacerdote era amarrado. Porque se ele entrasse lá e houvesse ainda qualquer resquício de impureza no seu coração, ele seria fulminado vivo. Ele não sairia dali vivo. E então aquela corda servia para puxar, caso aquele homem de repente morresse lá dentro, porque ninguém ousaria entrar para tirá-lo de lá. Essa era a maneira de Deus tabernacular, de Deus participar da experiência do povo. Eles andavam em tendas, Deus andava em tendas com eles. Deus era o centro da história deles. Havia a partir daquele miolo uma nuvem de proteção contra as intempéries do próprio deserto, uma nuvem que os protegia de dia, continuamente do calor e do sol. E de noite, aquela nuvem ela se tornava numa espécie de nuvem vertical. E aquela nuvem se tornava uma espécie de chama brilhante que iluminava todo o arraial. Deus diariamente anunciava a sua presença de uma maneira que, para aqueles que iam convivendo durante 40 anos,
eles sequer percebiam mais que Deus estava ali. Imagina que eles saíam da tenda, das suas próprias tendas, e eles estavam protegidos do sol por uma nuvem gigantesca. Quem iria lembrar que aquela nuvem era a presença de Deus protegendo e livrando eles? Quem lembraria? Depois de um tempo, depois de um período, ninguém mais prestava atenção. Imagine você sair no meio da noite e tem claridade. E talvez no primeiro momento, quando você vê aquela nuvem de fogo, aquela nuvem radiante, brilhando, talvez nos primeiros dias você dissesse: meu Deus, que espetáculo, meu Deus, que espetáculo. Mas depois de um ano, você diria: está iluminado, né? Dá para passar aqui, eu sei onde é que tem pedra, eu sei onde é que tem buraco, eu sei onde é que tem pau, eu sei, está tudo iluminado, não tem risco, eu posso andar pelas ruas. Aquela presença de Deus se tornou costumeira. Mas havia um anúncio que estava sendo feito nesse período de 40 anos, que enquanto Deus libertava o seu povo, enquanto Deus o conduzia até a terra prometida, Ele fazia questão, mesmo quando ninguém estava percebendo, Ele fazia questão de estar presente. De dia Ele estava presente em cada uma das atividades, mas de noite Ele estava presente em cada uma das atividades. Dormindo Ele estava presente, acordado Ele estava presente, enquanto estava dentro da tenda Ele estava presente, enquanto saía para trabalhar Ele estava presente, quando Ele se locomovia em direção a outra área, Ele estava presente em todo momento. E para que isso fosse lembrado em todas as gerações como estatuto perpétuo, então Deus recomendou: façam a festa dos tabernáculos. Agora repare, quando Deus criou a terra, Ele criou em 6 dias, e disse: o 7º dia é dia do Senhor, portanto descansarás nele. Quando Deus instruiu e instituiu as tábuas com os 10 mandamentos, Deus fez questão de dizer logo de cara, no 4º mandamento Ele diz logo: olha, sábado é o dia do Senhor, santifica-o. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem os teus animais, nem o servo que está na tua casa. Ninguém trabalha no dia de sábado, porque dia santo é dia de buscar o Senhor. Quando Ele resolveu instituir a festa dos tabernáculos, Deus não fez em 7 dias. Porque talvez houvesse uma confusão na cabeça de um judeu, que poderia pensar assim: são 7 dias. Porque aí ele começa e termina no sábado. E ele, ao terminar no sábado, no último dia da semana, então ele faz a festividade pensando assim: de fato, o dia do Senhor é o dia mais especial. Mas a festa, ela durava 8 dias. Os 8 dias, porque começava com um dia santo, começava num sábado e terminava no outro sábado. Era 8 dias consecutivos, e o último dia Deus fazia questão de dizer: é dia especial, e nesse dia vai ser o grande dia da convocação. O que acontecia era que no primeiro dia era um dia em que ninguém trabalhava. Os outros 6 dias eles trabalhavam naturalmente, oferecendo sacrifícios ao Senhor com o seu trabalho. E depois, no último dia, eles paralisavam tudo e todos iam até o tabernáculo, o centro do tabernáculo, e ali eles ofereciam um culto ao Senhor, e naquele culto era lida a lei do Senhor para todo o povo. Aquele era um momento de adoração comunitária, todo mundo vai celebrar a Deus. Ora, depois que eles construíram um templo, depois que todos habitavam em casa, essa festa ficou meio estranha, mas eles continuaram fazendo então as suas cabaninhas no quintal de casa, ou na frente das suas casas, quando tinha um jardim, uma área assim externa que dava para fazer. E durante aqueles 7 dias eles faziam exatamente isso. O ensino estava sendo perpetuado. O dia do Senhor você celebra em comunidade, mas nos dias da semana, o seu serviço, a obra que você faz, é uma oferta ao Senhor. É você prestando ao Senhor a sua vida, é você entregando ao Senhor todas as áreas da sua vida. Isso era um anúncio que estava sendo dado na festa dos tabernáculos. A semana começou da festa dos tabernáculos,
E os irmãos de Jesus chegaram para Jesus e disseram: ô Jesus, tu não vai lá não, vai lá não em Jerusalém? Vai lá, rapaz, tu estás fazendo milagre, o pessoal está falando de você. Como é que uma pessoa como você, que quer ser conhecida no meio de todo mundo, você não vai a Jerusalém, na festa onde todo mundo vai a Jerusalém? Vai lá fazer a propaganda, vai fazer um marketing, vai lá te exaltar, rapaz. Deixa de bobeira. E o texto diz para nós que os irmãos de Jesus falaram assim porque não criam nele. Não é porque eles estivessem realmente querendo cuidar da reputação ou querendo que Jesus se anunciasse, se revelasse, mas é porque eles pensavam assim: rapaz, isso aqui é uma farsa. Ele chegar lá, ele vai quebrar a cara. E Jesus disse: eu não vou agora, vai demorar, ainda vai chegar o tempo de eu ir. Então, por volta de meados da semana, Jesus chegou em Jerusalém, e a Bíblia diz para nós nesse capítulo 7 que ele vai ao templo, e ele ensina no templo, e ele vai ao templo, e ele ensina no templo. E enquanto ele ensina, as pessoas começam a ficar maravilhadas com o ensino. Nenhum milagre está sendo feito aquela semana, nenhum milagre. É só Jesus ensinando, ensinando, ensinando. E o povo está dizendo assim: como assim? Eu nunca ouvi esse negócio. É maravilhoso. É maravilhoso. E as autoridades ainda estão mais preocupadas, pensando: o povo está aderindo ainda mais a ele. Esse negócio vai virar um buruçu, vai virar um problema gigante, a gente não vai ter como resolver. E enquanto as autoridades se articulam e fazem manobras às escusas, pensando em como prendê-lo e matá-lo, Jesus continua indo ao templo aquela semana toda. Mas no 8º dia havia uma cerimônia que era feita. Essa cerimônia não está na Bíblia, fazia parte do ritual que eles tinham aprendido depois, durante o período da sinagoga, no período do exílio da Babilônia, quando a cultura deles se tornou uma cultura chamada judaísmo. Que antes, outrora, não havia o judaísmo como religião, havia assim como um modo de vida, mas não como um sistema religioso. E depois então do cativeiro babilônico, quando eles viram esses judeus do judaísmo, da expressar a religião assim, então uma série de rituais, a fim de que eles homenageassem a Deus, esse tipo de recalque religioso, que muitas vezes a esfera da religião promove. Eles começaram a fazer assim: no 8º dia, nesse último dia e o grande dia da festa, vamos pegar um cântaro de ouro, todo de ouro, e o sumo sacerdote vai até o tanque de Siloé, e vai chegar no tanque de Siloé, vai encher o cântaro com essa água do tanque de Siloé, o tanque onde o anjo faz o milagre. Esse tanque especial, também um tanque de purificação cerimonial, onde as pessoas desciam por uma escada no tanque, e eles se lavavam naquele tanque, apenas entrando no tanque e saindo pela outra margem do tanque, e dizendo assim: estou purificado, agora eu posso ofertar ao Senhor. E cada judeu descia por uma escada, subia pela outra escada, e enquanto eles faziam isso, eles pegavam suas oferendas, suas ofertas, e nesse 8º dia, eles ofertavam sacrifício de sangue. Isso quer dizer, algum animal era morto por causa dos seus próprios pecados. E eles então ofereciam na frente do templo, num altar chamado altar do holocausto. E o sumo sacerdote, depois de pegar aquela água, a água da purificação, ele chegava na presença de todos os judeus que ali estavam esperando para oferecerem o seu animal em sacrifício. Ele pegava aquele cântaro e ele enchia uma bacia de prata que era posta ao lado do altar de holocausto. Aquela água, juntamente com a morte do animal, a queima daquela oferta, e aquele aroma que subia, aquele cheiro de churrasco, talvez um cheiro de churrasco queimado até, mas toda aquela cerimônia, aquele ritual, tinha um só significado: o Deus que habita com vocês, o Deus que de dia e de noite e a todo momento está com vocês, purifica vocês enquanto vocês sacrificam a sua vida. O Deus que está em vocês
é aquele que santifica, é aquele que faz vocês puros, é aquele que tira vocês desse invólucro do mundo, é aquele que de fato torna vocês puros. O Deus que faz isso, à medida que vocês simplesmente vivem com a perspectiva de Deus, vivem cientes da presença de Deus, vivem conscientes de que a sua vida é uma oferta ao Senhor, essa purificação vai acontecendo. Esse era o simbolismo, o significado da festa dos tabernáculos. Agora imagine você, que coisa perturbadora, Deus está entre eles, é Jesus, Ele é o Emanuel, Deus conosco. A festa que simbolizava a presença de Deus, a festa que simbolizava a purificação na experiência contínua, de ato contínuo, estava acontecendo com o Deus presente fisicamente e lhes ensinando no templo. Mas os planos e os projetos que estão acontecendo nos corredores e nos bastidores são de negação, são de maldição, são de destruição. Ou seja, mesmo naquela sociedade, mesmo eles celebrando a presença de Deus, havia uma negação tácita na alma de não aceitar de maneira nenhuma que Deus pudesse de fato habitar com os homens. Irmãos, isso me traz uma lição tremenda. É que é fácil filosoficamente a gente admitir a presença de Deus. É fácil a gente, de uma maneira grega, helenista, pensar sobre a nossa existência e dizer: Deus de fato habita com os homens. É fácil a gente imaginar que Deus é esse onipresente, está presente em todo lugar, está participando de todas as coisas. Então, esse mundo é de Deus. Mas é muito difícil quando isso tem que virar prática. Quando isso não é simplesmente um anúncio filosófico, quando isso não é simplesmente uma experiência mental, mas isso se torna tátil, físico, experiência física concreta. A dificuldade de Deus estar conosco não se dá na cabeça, mas se dá na experiência. Quando Deus de fato começa a querer participar da lógica da terra, quando Deus de fato começa a querer resolver e tomar a direção prática das coisas, quando Deus de fato quer nos ensinar, e quando Ele resolve entrar no templo dEle que somos nós, quando Ele resolve entrar na nossa alma, na nossa experiência, na nossa luta e nos ensinar, então talvez nos corredores, nos bastidores, nos recantos da nossa existência, nós estamos pensando assim: não é Deus. Não pode ser. Alguns teólogos têm falado de um tipo de cristianismo que a gente tem vivido nesse século 21, chamado ateísmo prático e não ateísmo filosófico. E eu acho que isso é muito preciso. Ou seja, se perguntar para um crente: Deus está em todo lugar? A resposta vai ser: sim, Ele está. Se perguntar para um crente: Deus está com você? Ele vai dizer: sim, Ele está. Porque afirmamos a doutrina e a conhecemos, e talvez asseveremos, e talvez tenhamos teologia suficiente para discorrer na própria Bíblia a respeito do fato e dizer: olha, aqui está provado biblicamente, é assim mesmo. O ponto de fusão na história é quando aquilo que a gente sabe conduz a gente. Quando conduz, quer dizer que aquele que está presente está ensinando. Não está omisso. Ele não está dormindo, está presente de verdade. E essa história fala Jesus agindo aparentemente contra aquilo que era o mais comum dele fazer.
Porque os discípulos muitas vezes disseram para Jesus assim: mestre, vai lá e aparece. Os próprios irmãos de Jesus chegaram e disseram para Jesus: vai lá e aparece. Rapaz, a multidão está doida para te ver, vai lá e aparece. E Jesus sempre se oculta, você sempre vai ver Jesus se ocultando, saindo sorrateiramente sem que ninguém saiba. Jesus não queria populismo, Jesus não queria marketing, não queria popularidade. Jesus queria a obra de Deus, queria ver Deus sendo encarnado em corações e vidas. Mas nesse momento, nesse texto de João capítulo 7, Jesus pega o ponto principal. Enquanto está sendo derramada a água, enquanto a festa está chegando no seu clímax, no seu ápice, no grande dia, ele vai e fala com voz alta e diz assim: olha, presta atenção, eu estou aqui. Eu estou aqui. Quem crê em mim? Quem vem a mim? Quem olha para mim? Quem me tem, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora, diante do exposto, a gente começa a perceber claramente que palavras são essas, onde é que Jesus quer chegar, que águas vivas são essas. Olha, se você estivesse naquele momento vendo o sumo sacerdote jogando águas purificadoras numa bacia de prata, e você entendesse que aquelas águas ali simbolizavam o sacrifício que lhe purificava, você entenderia claramente que quando Jesus diz: se você crê em mim, você não vai precisar que um sacerdote, nem que rituais, nem que absolutamente nada exterior a você venha para lhe purificar. Você entenderia, assim como eu entendo, que o que Jesus está dizendo é que quando você crê em mim, existe não um tanque, um cântaro, mas existe uma fonte dentro de você que simplesmente propulsa pureza, que joga pureza ao mundo, que joga a vida de Deus ao mundo, que joga santidade ao mundo. Há uma torrente de Deus brotando dentro do nosso coração. E o texto diz que ele falava isso concernente ao ministério do Espírito. E o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ora, como entendemos isso? Entendemos que Jesus está anunciando qual seria o movimento natural, prático da igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus é a fonte da água da vida que Deus usa. A água da vida é o próprio Espírito Santo, mas a fonte que jorra sou eu e você. Nessa sociedade, nesse mundo. E se, conquanto no dia do anúncio público, no dia comunitário, no dia de culto, a palavra é exposta e pregada e anunciada, e isso de alguma maneira alivia a gente, e traz renovo, e traz esperança, e faz o nosso coração crer, conquanto no dia do anúncio, no dia comunitário, isso seja visível, prático, perceptível. O que Jesus está dizendo é que no dia a dia há muitos pregadores, no dia a dia há muitas fontes que ele espalha nesse mundo, fontes de onde a água viva brota para a terra. Esse anúncio lembrava pelo menos 3 passagens do Velho Testamento. Lá no deserto, quando Moisés tirou a água da pedra, aquela água livrou-os da morte. O segundo anúncio você vai encontrar em Isaías capítulo 12, que diz: bebereis das fontes da água da vida. E o terceiro anúncio você vai encontrar em Zacarias capítulo 13, quando ele diz que haverá um rio de água viva. Quando você abre no Novo Testamento, especialmente lá em Apocalipse, fala de um rio que rega a terra, um rio que satisfaz. Irmãos, esse texto está dizendo para mim e para você, não apenas que Jesus satisfaz a nossa alma, está dizendo para mim e para você que não apenas o Espírito Santo vem habitar em nós, mas o que ele está dizendo
é que a presença real do Espírito Santo em nossa vida, de segunda até o domingo, ou melhor, de domingo até o sábado, cada um dos dias da semana, seja no culto público, seja na cerimônia religiosa, seja nas atividades litúrgicas que fazemos, ou seja no trabalho pequeno, ou no trabalho que você não tem como considerar espiritual, que você realiza lá fora no mundo. Jesus está presente se você crer. Porque quem crê em mim, se você crê que Ele está ali com você, se você crê que de fato Ele é real, se você não apenas sabe, mas crê, se Ele pode lhe guiar, se Ele pode lhe conduzir como bom pastor, que pode cuidar, lhe abraçar, lhe proteger de todo mal, se Ele pode guiar você como Ele disse que guiaria os seus discípulos, como ovelhas para o matadouro, como ovelhas diante dos lobos, se você crê que Jesus é de fato real, Ele diz, do seu interior flui, vai fluir pureza no trabalho, vai fluir pureza na igreja, vai fluir pureza na família, vai fluir, porque o Espírito Santo está procurando simplesmente as fontes. Quem jorra é Ele, quem purifica é Ele, quem trabalha é Ele, quem abençoa é Ele, mas Ele só está procurando as fontes. Essa história, essa lição, esse ensinamento acaba com a nossa cultura dualista, que determina o lugar profano, o lugar secular, e o lugar santo, e o lugar espiritual. Então deixa eu perguntar para você, seus relacionamentos são santos? São segundo Jesus? Ou eu pergunto para você, para ter esses relacionamentos você precisa negar Jesus? Sua vida profissional, para ter a vida profissional que você tem, para ter os recursos que você tem, você anuncia Jesus ao mundo? Ou você precisa negar Jesus na sua vida para exercer a profissão que você exerce, ou pelo menos para exercer da maneira como você exerce? Na sua casa, na sua família, na sua história pessoal. A maneira como você cuida, a maneira como você ama, a maneira como você conversa, é a maneira de Jesus? É Jesus lhe pastoreando, é Jesus conduzindo, é Jesus ensinando? Ou é a sua própria maneira? E ainda tem aqueles ditames que dizemos, olha, não, é porque eu sou assim mesmo, é porque eu nasci assim, eu sempre fui assim, eu vou morrer assim. Irmãos, que experiência maravilhosa é poder dizer, eu creio, ainda que eu tenha pouca fé, Senhor, aumenta a minha fé. Mas eu creio, Senhor, eu creio que Tu estás aqui, eu creio que o Senhor habita em mim, eu creio que o Senhor está aqui na terra, eu creio no Emmanuel, que quer abençoar o meu trabalho. Eu creio no Emmanuel, que quer estar dentro da minha casa, pastoreando a mim, a minha esposa, os meus filhos. Eu creio no Jesus que não ficou na cruz, eu creio no Jesus que morreu e ressuscitou, eu creio no Jesus que está vivo, eu creio no Jesus que participa da história, eu creio no Jesus que está presente, eu creio que Ele está na segunda-feira, na hora que eu tenho que acordar morto de sono. Eu creio que Ele está naquela ligação que me atormenta a alma, mas eu tenho que conversar e resolver. Eu creio que Ele está naquele momento onde eu me deparo com uma pessoa que me quer mal, que fala mal de mim, que quer me trucidar, mas eu me encontro com ela, eu creio. Eu creio que a presença dEle é suficiente para ter fonte eterna na minha vida, para ter águas purificadoras continuamente.
Você crê. Quero dizer para você que isso é o ministério do Espírito. Isso é avivamento. Pessoas simples e comuns, não pessoas extraordinárias, não pessoas que levantam a mão, não pessoas que fazem grandes feitos, mas pessoas simples e comuns, que vivem a vida de Deus, que nos seus trabalhos e na sua vida comum, elas simplesmente creem que Deus é suficiente, creem que Deus redime a terra, creem que o Senhor se levantará, creem no poder de Deus, creem na oração, creem na vida espiritual, creem no Espírito que vivifica a terra. Creem. Você crê? Você crê? Quando o episódio passa que Jesus anuncia essas coisas, os caras estão doidos para matar Jesus. Mas há um murmurinho, estão tudo murmurando e falando a respeito de Jesus. E tem uma galera que está dizendo, rapaz, esse cara é o profeta, não é possível, esse cara é o profeta. Ninguém fala feito esse cara não é possível. E tem uma outra galera que está de lado falando assim, é o Cristo, oxe, é o Cristo, é o Messias, esse cara é o Messias, não é possível. E tem outros falando assim, não pode. É possível, é um embuste, não pode. É uma mentira, isso aí é um negócio, não acredito não. E tem uma galera que está ameaçando. Você que está dizendo que crê, Nicodemo fala assim, rapaz, vamos botar a barba de molho, pode ser que seja verdade. E a turma então começa a ameaçar Nicodemo e falar assim, está crendo, é? Eu não acredito não. Tu vai cair nessa enrolada, nessa emboscada, nessa utopia, tu vai cair nessa baboseira de fé, você vai cair nessa coisa pragmática, experiencialista de alguém que vai dizer que anda com Deus de verdade. Eu não acredito nisso não. Tu vai ficar assim, de segunda até domingo, ou de domingo até o sábado, nessa baboseira de viver uma vida espiritual, uma vida com expectativa de um Deus presente. Eu não acredito nisso. Eu pergunto para você, você crê, irmão? Eu creio que Deus está aqui, eu creio que Ele está presente nesse planeta, eu creio que Ele tem uma igreja, um povo chamado pelo seu nome. Eu creio que existem fontes a jorrar nesse planeta. Eu creio que tem homens e mulheres aqui nesse auditório que vivem para o Senhor, que querem o Senhor e que são fontes na sociedade. Eu creio que alguns de nós aqui estão com uma fonte entupida, paralisada, por falta de fé, por causa de dores, de mágoas, de ressentimentos. Eu creio que tem muitos aqui que estão fontes entupidas, por causa de promiscuidade, por causa de prostituição. Eu creio que tem muitos aqui que estão com fontes entupidas, por causa dos relacionamentos errados, por causa da torpeza e do engano. Eu creio que muitos estão aqui como fontes entupidas, porque simplesmente deixaram os seus desejos, deixaram o seu coração ditar as regras, e pararam de crer. Jesus está dizendo assim, só crê, que flui. Esse é o ministério do Espírito. Só crê. Então eu vou dizer para você, se a gente está dizendo assim, vamos buscar a Deus, e se no começo desse ano, até na virada do ano eu estava falando assim, vamos ler a Bíblia, vamos assumir uma postura de quem vai ler as Escrituras, vamos orar, e vamos assumir isso. Eu digo, olha, eu vou orar, eu vou buscar mais a Deus. Eu quero dizer para você, conquanto essas duas coisas continuem, elas não podem deixar de continuar. Eu quero dizer para você, não é só isso. Existe toda a sua jornada, tudo o que você faz, todo o mundo que você vive, todo o conhecimento que você tem, todas as experiências que você vive, as emocionais, as sentimentais,
as simplesmente lógicas e racionais. Em tudo Deus presente. Em tudo o mundo de Deus. Em tudo santidade. Em tudo glória a Deus. Em tudo para Deus. Se vamos buscar a Deus, irmãos, não para que haja um evento, mas se vamos buscar a Deus que de fato pode avivar a nossa alma, é para buscar a Deus todo dia, e sem separar lugares e oportunidades, sem dizer que a sua devocional é de Deus, mas o seu trabalho lá é secular. Você precisa e tem que trabalhar para Deus, no escritório, nas resoluções, no atendimento, nas conversas, nos aconselhamentos, nos relacionamentos, em cada uma das facetas da sua história, é Deus com você. Senão a gente não está buscando a Deus. Senão a gente está simplesmente falando assim, Deus está na hora que eu leio a Bíblia, aí Ele está lá. Deus está no momento que eu oro, aí Ele está lá. Mas no momento que eu estou lidando com esse cliente chato, no momento que eu estou fechando aquele negócio, no momento que eu estou atendendo aqui o paciente, no momento que eu estou ensinando aqui na escola, no momento que eu tenho que resolver aqueles problemas mais terríveis, capciosos, no momento que eu estou sendo perseguido, no momento que alguém está fazendo um enfrentamento, no momento que está no disse-me-disse, no momento que eu estou sendo trucidado, no momento que eu estou sendo envergonhado, no momento que eu estou sendo de alguma maneira perdido, será que Ele está lá? Ou está ou não está? Mas se Ele está, é para buscá-lo. Eu creio. Então eu tenho que crer de domingo a domingo. 8 dias por semana. Não 7. 8. Quantos dias? Todos os dias. Quantos dias por ano? 366, não 365. Como esse ano aqui é um ano que tem um dia a mais. Mas se tivesse quantos dias fosse, você crê, irmão? Ou você está ainda naquela velha mentalidade, aquela velha experiência de simplesmente dividir a sua vida e dizer, eu faço aqui é para Deus, mas ali é secular. E se é secular, eu vou dizer para você, para quem é o seu serviço, a sua obra, o seu oferecimento. Se é secular, é para o Deus desse século. E o Deus desse século é conhecido segundo as Escrituras. Se é secular, é para o diabo. E ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e servir a Mamon. Ninguém pode servir a Deus e servir ao diabo. Ninguém pode se relacionar com Deus e se relacionar com o diabo. Ninguém pode, porque quando escolhe um, rejeita o outro. O que é que você quer, irmão? Você quer Deus? Você quer Deus? E diz assim, rapaz, eu quero. Mas eu quero mesmo quando eu não creio, eu quero que Deus me purifique. Me ensine, me instrua, me tome, eu quero. Se você quer, eu queria orar com você, chamar você. Fique de pé se você quer, eu quero orar com você, irmão. Vamos orar juntos e pedir a Deus misericórdia e graça, a fim de que Ele venha sobre nós e nos faça crer um pouco mais, provar um pouco mais, esperar um pouco mais. Há um bálsamo, há um espírito, há um poder derramado por Deus na história. É Ele, Deus conosco. Glória a Deus. Senhor, Tu falaste, Tu ensinaste, é Tua palavra, é Teu texto, é Tua história, não tem nada a ver com nenhum de nós.
Mas nós que estamos aqui e provamos, Pai, muitas vezes a falta de sincronia entre o Senhor e a gente, entre a nossa mentalidade e o pensamento do Senhor. Nós estamos aqui, nos rendendo, dizendo ao Senhor: toma a vida toda, toma o trabalho, Senhor, as atividades do trabalho, todas elas. Toma a família, Deus, a minha família, toma nas tuas mãos. Toma, Senhor Deus, as pessoas a quem a gente ama, a quem a gente cuida, a quem a gente educa, a que de alguma maneira, Senhor Deus, a gente é responsável. Senhor, toma nas tuas mãos e abençoa, faz de nós fontes. Gente que pode ser usada para purificar, gente que pode ser usada para abençoar, para restaurar essa terra, Senhor. Usa-nos, Senhor Deus. Usa, nós estamos de pé. Talvez alguém não esteja de pé, mas está com o mesmo coração. Senhor, usa-nos. Desentope, Senhor. Tira, Senhor Deus, aquilo que está como obstáculo diante do Senhor. Pai, nada é impossível para Ti. Eu creio, Senhor. Faz alguma coisa nova. Quebra aqueles grilhões da mágoa, do ressentimento. Quebra, Senhor, quebra. Traz arrependimento. Traz uma visitação, um fôlego novo, uma nova esperança, um novo anseio, um novo anelo, uma expectativa nova. Traz, Senhor, redenção, Pai. Visita-nos, Pai. Ó Senhor, visita-nos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém.